todas e todos, bem-vindos. Falo aqui de São Paulo, uma manhã ensolarada, aguardando chuva, no entanto. A gente está aqui para mais uma edição do projeto Inquietações Clínico-Políticas do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi. Me chamo Paulo Cabral, sou mestre em Psicologia pela USP, sou supervisor clínico do Laboratório PSIA e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi. Eu vou ser o mediador da nossa conversa de hoje, desse projeto Inquietações, que está agora na 7ª edição desse ano de 2021, mas na 10ª, desde que a gente começou lá em agosto de 2020. Todos os vídeos estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Tá? E também queria divulgar aqui o nosso podcast, que vocês também podem ouvir pelo YouTube ou pelo Spotify. No Spotify, a gente está com o nome Escutando Ferenczi, a Arte da Psicanálise, e essa semana a gente teve o episódio com a Fernanda Freitas, falando do texto Princípio do Relaxamento e Neocatarse. Né? Também queria divulgar o nosso webinar internacional. A gente vai ter 3 finais de semana, já tivemos um, agora em setembro, final de setembro. Teremos mais um no dia 6 e 7 de novembro e outro no 4 e 5 de dezembro desse ano. Em novembro, a 3ª sessão desse webinar, com o tema Questões de Gênero e Thalassa, com as apresentadoras Adrienne Harris e Jo Gondar, moderadora Alessandra Wagner. No domingo, dia 7 de novembro, o tema Desmentido, Confusão de Línguas e Negacionismo Sociopolítico, com os apresentadores Daniel Kupperman e Raluca Soriano, a moderadora Clara Mussi. Bom, o nosso tema de hoje vai ser Ferenczi com Winnicott. Né? Acho que vai ser um debate bastante rico, bastante interessante. Então, peço para quem tiver perguntas que se inscreva no chat, que eu passo a palavra ao final das apresentações. A gente vai ter 2 apresentações, de 20 minutos cada uma. Vou já pedir desculpas ao Sérgio e à Luísa, porque eu vou interromper, faltando 3 minutinhos, para a gente tentar ficar no nosso tempo. O Sérgio Gomes é psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pela PUC-Rio, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi. É diretor do Instituto Nebulosa Marginal e autor do livro A Gramática do Silêncio em Winnicott. Luísa Moura é psicóloga clínica, bacharel em comunicação social, membro fundadora dos seminários Winnicott Porto Alegre e do Comitê Sándor Ferenczi. É membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi e autora do livro Ferenczi e Winnicott, Análise de Adultos na Língua da Infância. Bom, então passar a palavra primeiro para o Sérgio e depois para a Luísa. Pode ficar à vontade. Ok, Paulo, obrigado. Eu queria começar agradecendo ao Grupo Brasileiro Sándor Ferenczi, à organização do projeto Inquietações Clínico-Políticas, a Jo Gondar, que me fez o convite, mas também estendido a todo mundo que participa, né, dessa organização, administração e coordenação do Grupo Ferenczi e do projeto Inquietações, a Denise, Daniel Kupperman, Eugênio, Bartolomeu, né, que está aqui, enfim. Eu pensei em trazer hoje aqui, para a gente poder conversar um pouco sobre Ferenczi e Winnicott, um trabalho que é bem recente, né? Terminei praticamente ontem à noite. Eu dei o nome desse trabalho, Thalassa, a matriz ferenciana no pensamento clínico de Donald Winnicott. Né? Bom, para começar, eu vou ler e comentar algumas coisas, me atentar aqui ao tempo que eu tenho, mas, como você mesmo avisou, pode me sinalizar quando faltar 3 minutos.
Bom, numa carta a Fliess, datada de 12 de dezembro de 1897, Freud fala de um certo esforço para compreender o que ele denominou de mitos endopsíquicos, aventando chamá-los da sua psicomitologia. Trata-se, então, de um esforço do Freud para tentar descrever o aparelho psíquico como aquele que estimula ilusões de pensamentos projetada para o exterior, para o futuro e para além. Não nos causa estranheza que Freud reconheça a transmissão psíquica de um mito através de gerações, quando o próprio Freud escolheu o complexo edípico, né, para a constituição do aparelho psíquico. Os mitos endopsíquicos, para Freud, são mitos ontogênicos, na medida que fazem parte do nosso psiquismo e são transmitidos de geração em geração ao longo dos séculos. Essa ideia, ela também foi compartilhada pelo Ferenczi ao seu modo e em dois momentos distintos. No primeiro, alguns anos antes de conhecer Freud, né, num dos textos que já se tornou quase que clássico, né, um texto sobre o espiritismo, o Ferenczi diz e introduz também a ideia central sobre a teoria da imortalidade da alma, na qual, após a morte, a vida psíquica ela não vai ser aniquilada, mas, ao contrário, atravessa processos psíquicos purificatórios diversos, renascendo, reencarnando e emitindo sinais escritos ou orais de um outro mundo por meio de pessoas que conseguem criar um estado psíquico particular. Freud sempre desconfiou dessas considerações do Ferenczi acerca do espiritismo. Ele vai ficar curioso, entusiasmado, algumas poucas vezes cético, mas vai retomar isso a partir de dois textos específicos que se encontram nas obras completas, que são os textos Psicanálise e Telepatia, e nas novas conferências introdutórias, já nos anos 30, ele vai falar sobre isso no texto Sonhos e Ocultismo. Mas o segundo momento que eu acho que o Ferenczi vai retomar isso é mais próximo do final da vida, quando ele vai escrever o Diário Clínico. No dia 7 de abril de 1932, o Ferenczi começa a falar sobre percepções sensoriais, assenhoreamento de expressão de vontades estranhas, o que se chamaria de sugestões à distância, estranhos transplantes clivados que vegetam ao longo da vida na outra pessoa e que não são representáveis, ficando inacessíveis à simbolização e, consequentemente, à lembrança, além do fenômeno do que ele chamou de telegonia, ou seja, influências de experiências psíquicas da mãe sobre a criança ainda em útero. Trata-se, então, de conceitos que vão levar em consideração a transmissão psíquica inconsciente transgeracional dos pais, dos avós ou outras pessoas pertencentes a outra geração que vão ser implantados no psiquismo da criança. A gente sabe muito bem que a confusão de línguas gerada, né, na relação entre Freud e Ferenczi causou uma catástrofe e, consequentemente, um trauma para a história da psicanálise. No entanto, conforme defende o Luiz Martin Cabré, durante quase 30 anos, esse silenciamento acerca da produção teórica do Ferenczi vai se abater, sobretudo após a morte dele, né, e produzir e eliminar também certas discussões em torno da produção clínico-teórica do Ferenczi. Mas, se é verdade que tanto Ferenczi quanto Freud defenderam a ideia de mitos endopsíquicos, fenômenos sensoriais, transplantes clivados ou estranhos, telegonia, ou enfatizaram também a transmissão psíquica inconsciente transgeracional, então talvez a gente possa repensar um pouco o missing link entre Ferenczi e o Winnicott, que não deva ser totalmente atribuído ao Michael Balit, mas à parte inconsciente que se implantou no psiquismo dos primeiros analistas pós-freudianos e pós-ferencianos. Ou seja, coisas que foram vegetando durante a sua vida, tal como um transplante estranho inacessível à consciência e à simbolização transmitido psicanaliticamente de geração em geração. Vários autores já falaram um pouco das coincidências ou das articulações teórico-clínicas entre Ferenczi e o Winnicott. São inegáveis os conceitos que o Winnicott e Ferenczi têm muito próximos um do outro, muito embora um médico e o outro também médico, mas também ainda assim pediatra. E o Winnicott vai se referir a Ferenczi em apenas dois textos. Um sobre a classificação e a contribuição psicanalítica
sobre a classificação psiquiátrica infantil, e mais próximo do final da vida, eu vou falar disso daqui a pouco, num pós-escrito, onde o Winnicott fala um pouco dele mesmo. Então, a minha apresentação vai ser retomar algumas coisas que se encontram no Thalassa e tentar enfatizar a relação entre esses dois autores a partir da relação mãe-bebê e da constituição do psiquismo e da matriz da mente. Bom, as aproximações conceituais de Ferenczi e Winnicott são várias. Eu acho que daria para escrever vários artigos, se não um livro. Mas, enfim, eu fiz um pequeno quadro comparativo aqui, onde a gente pode pensar que, enquanto Ferenczi falava da análise mútua, né, entre analista e paciente, a experiência de mutualidade vai ser referida no processo, na relação mãe-bebê. Ambos os autores deram grande ênfase à contratransferência e, sobretudo, ao papel e à importância do papel da mãe na constituição do psiquismo ou da matriz da mente. Os dois autores são autores que falam de regressão. Ferenczi, a regressão terapêutica no trabalho clínico, em termos de enquadre clínico com os pacientes mais difíceis, e o Winnicott, igualmente, com a ideia de regressão à dependência. Ambos falam de empatia, né? Então, o Ferenczi fala de uma empatia materna, mas também fala de uma empatia em termos de relação terapêutica, enquanto que o Winnicott vai falar de preocupação materna primária, mas também de uma empatia analítica. Ambos os autores vão dar ênfase ao jogo e ao brincar. Ambos os autores têm uma consideração e uma positivação acerca do silêncio na clínica psicanalítica. Os dois autores também são autores que, em certo sentido, não vão acreditar tanto assim na pulsão de morte e no dualismo pulsional. O Eugênio tem um artigo escrito juntamente com o Nelson Coelho Júnior e com a Renata Udler-Kronberg, que vão analisar o texto, né, e o conceito de pulsão de morte no Ferenczi. E o Winnicott, ele literalmente destitui o dualismo pulsional freudiano ao considerar que, ao invés de pulsão de vida e pulsão de morte, nós tenhamos aí dois outros conceitos no qual ele vai chamar de amor e ódio, e isso está escrito no texto dele acerca da relação de objeto, ou o conceito de objeto, sobretudo na relação do texto Moisés no monoteísmo, quando ele retoma isso do Freud. A ênfase ao infantil também pertence a ambos os autores, né? O trabalho do Ferenczi de analisar a criança no adulto, inclusive isso é tema de um dos textos dele. O Ferenczi tem uma consideração muito grande, sobretudo aos pacientes mais difíceis e traumatizados, quando ele fala de que, quando o psiquismo fala, é o corpo que começa a dar sinais, né, do que quer que tenha acontecido. Ele fala de uma linguagem, gesto, mimo postural, enquanto que o Winnicott ele vai publicar uma certa ideia de memórias corporais. E, na medida que isso vai acontecendo, né, no desenvolvimento emocional da criança, uma elaboração imaginativa dos elementos e funções somáticas. Os dois pensam em modificações da técnica psicanalítica e os dois têm cada um tem uma paciente que talvez tenha ensinado muito a cada um deles. No caso do Ferenczi, a Elizabeth Severe; no caso do Winnicott, a Margaret Little. Bom, então a obra dos autores criaram um estilo único. Os dois viram, a partir dessa relação primitiva mãe-bebê, um estilo onde se colocasse um certo princípio materno de acolhimento da criança dentro do paciente adulto, enfatizando, inclusive, a importância do brincar e do jogo, como eu falei agora há pouco. E se nós pudéssemos dizer que, enquanto Freud promoveu, a partir lá da Ana O, uma cura pela palavra, né, a partir do que o Breuer também falou, a gente poderia dizer que o Ferenczi e o Winnicott pensam numa cura pelo brincar. Agora, retomando um pouco do Thalassa, né, é o que eu chamei de psicomitologia ferenciana, ou seja, a teoria da genitalidade. Ele vai ordenar ou condensar um mito catastrófico da secagem dos oceanos e a separação dos seres viventes do meio aquático para o meio terrestre, simbolizado na relação sexual homem e mulher. Ferenczi cria uma simbologia sobre o modo regressivo de homens e mulheres retomarem esse momento mítico catastrófico, na qual o homem e a mulher vão reencontrar o oceano perdido, cada um ao seu modo. Mas, por exemplo, quando o homem assume o lugar da criança com seu pênis e tenta retornar ao útero materno e oceano,
tal qual um peixe tenta retornar ao oceano, do qual, inclusive, teria sido expulso por conta desse evento catastrófico na vida pré-histórica. Essa situação mítica é revivida a cada nascimento de uma criança, diz o Ferenczi, fazendo com que a ideia de trauma do nascimento represente simbolicamente a separação do meio líquido conforme a secagem dos oceanos, mas, diferentemente, o Winnicott não vai pensar no trauma do nascimento como alguma coisa da ordem traumática mesmo, na ordem da fratura, mas ele vai pensar de que só faria sentido falarmos de um trauma do nascimento quando, do ponto de vista da criança, de fato, isso fosse traumático. Bom, o Ferenczi nos lembra que não é o mar talássico que vai lembrar, por exemplo, o útero materno, mas simbolizar mesmo o útero materno e a mulher a partir do líquido amniótico, representando simbolicamente e regressivamente o oceano perdido. A questão da regressão, então, está presente desde os primeiros escritos do Ferenczi, a saber, o texto de 1913, O Desenvolvimento do Sentido de Realidade e seus Estágios. Nesse texto, ele vai reconstruir a trajetória gradual e incompleta que leva o psiquismo da criança recém-nascida, desde a união indiferenciada com o ambiente até a separação do nascimento. Bom, quando isso acontece, estariam também aí incluídos o sentido de onipotência e o reconhecimento dos limites físicos e emocionais do bebê, assim como o princípio do prazer e o de realidade. Motivo este que faz com que Ferenczi seja, inclusive hoje, ser reconhecido como um dos autores da teoria das relações objetais. Portanto, em 1913, com o texto do Desenvolvimento do Sentido de Realidade, ele vai antecipar em 11 anos o que ele vai escrever e publicar em Thalassa, pontuando, então, a união do casal como um modelo simbólico regressivo ao retorno do colo, do seio e do útero materno. Isso aproxima, no meu entender, o Ferenczi as fases de desenvolvimento pontuados pelo Winnicott, quais sejam, então, a dependência absoluta, a dependência relativa e rumo à independência, ao mesmo tempo que vai aproximar dos processos do desenvolvimento emocional citados pelo Winnicott, quais sejam também a integração, a personalização e a realização. Ao mesmo tempo, esse estágio de fusão mãe-bebê e a capacidade empática da mãe de se sentir, ou melhor, de sentir o que o bebê sente antes que o bebê sinta e antes que o bebê sinta que ela sentiu o que ele sente, ou seja, uma capacidade de previsibilidade materna, igualmente com a comunicação pelo olhar mãe-bebê, por meio daquilo que eu chamei de uma tríplice hélice narcísica, e o modo da comunicação da dupla, em termos de preocupação materna primária, foram, no meu entender, igualmente privilegiados pelo Ferenczi ao afirmar que a sobrevivência do feto é de inteira responsabilidade da corporeidade e do psiquismo materno. O Ferenczi diz: se o ser humano tem uma vida psíquica, mesmo inconsciente no corpo materno, e seria absurdo acreditar que o psiquismo só começa a funcionar no momento do nascimento, ele deve ter, pela própria circunstância de existir, a impressão de que é realmente onipotente. Eu diria que talvez o Ferenczi está se referindo a uma coisa que o Winnicott veio chamar depois de ilusão de onipotência, que é característico do primeiro encontro do bebê com a mãe. Mais adiante, o Ferenczi vai falar de processos psíquicos intrauterinos que não deixam de exercer influência sobre a configuração do material psíquico que se manifesta após o nascimento. Bom, a tese do psiquismo da criança só pode existir quando se separar do psiquismo dos pais, colocado inclusive por Freud, é privilegiado por ambos os autores. É na regressão talássica que o Ferenczi vai construir, então, o seu mito endopsíquico, como, por exemplo, o sono sendo uma reprodução bem-sucedida da vida intrauterina. E, então, o Ferenczi vai dizer em outros textos, que se há uma dependência tão grande do bebê em relação ao seu entorno, é a família que deve se adaptar à criança. E quando isso não acontece, o bebê vai ter que se haver sozinho, como ele relatou no famoso texto do sonho do bebê sábio. O bebê sábio, numa perspectiva mais winnicottiana, seria aquele que sofreu suficientemente fraturas no núcleo do self, pois quando as falhas do ambiente
promovem um verdadeiro desastre ou uma catástrofe no psiquismo do bebê, ele passa a viver estados agônicos, sensações de queda para sempre, apatia, congelamento diante de situações de perigo e, por consequência, fragmentações psíquicas que o predispõem a adoecimentos psíquicos mais graves, como os estados esquizoides, personalidades borderlines, narcísicas, tipos falsos selves e, consequentemente, as psicoses. Na perspectiva, então, do Ferese, os estágios de desenvolvimento, desde o nascimento até o encontro com a mãe, são dominados por uma tendência regressiva permanente que visa a volta à situação intrauterina. Isso está colocado em vários textos também do Winnicott, e que o Ferese vai se reportar a essa relação primitiva como um amor objetal passivo, né? O ambiente humano, ou seja, a mãe, se constitui, então, como uma hospedeira nutriz, fazendo com que o bebê atravesse uma fase oral erótica da amamentação para uma fase canibalesca. Essa mesma fase é observada por Winnicott quando ele vai compreender a fase da dependência absoluta e na qual o bebê vai atravessar um período de agressividade na qual o ambiente humano precisa acolher para a constituição psíquica do bebê, e uma constituição psíquica saudável. Eu estou indo já para as considerações finais, e, enfim, a gente tem, então, um outro tipo de produção teórica do Ferese a partir da virada de 1928. O Ferese, a partir do entendimento dos casos clínicos mais graves, Elizabeth Severn, Clara Thompson, entre outros, né, ele vai produzir um outro modo de trabalhar com esses pacientes que eu acho que a Luísa, né, pelo que a gente já conversou anteriormente, ela deva falar sobre as modificações da técnica. O Ferese dizia que ela precisa ela precisa abandonar, então, essa neutralidade analítica e propor alguma outra coisa para os nossos pacientes, né, onde a interpretação não ficaria aí colocada como Freud definiu para a gente. Mas o Ferese, ele tem uma parte que eu encontrei aqui no Diário Clínico, no dia 20 de março de 1932, que ele diz que essa relação analítica com o paciente é tão grande que, quando as lágrimas do analista e do paciente estão confusas, elas dão origem a uma solidariedade sublimada que só encontra analogia na relação mãe e filho. Isso está totalmente de acordo com o Winnicott, e a gente sabe muito bem que o Winnicott não deve ter lido a maior parte dos textos do Ferese, mas, como eu me referi agora há pouco, ele fala de dois momentos distintos, que é para eu concluir a minha fala. Ele vai falar de que, com o passar do tempo, gradualmente, ao ele estudar as psicoses, ele começou a entender um pouco do que é que o Ferese fala no texto Análise de Criança com Adultos, que é uma referência que o Winnicott dá especificamente de uma leitura desse texto. Ferese contribui significativamente ao analisar uma análise fracassada de um paciente com distúrbio de caráter, não apenas como fracasso na seleção, mas como uma deficiência da técnica psicanalítica. O Winnicott prossegue falando da técnica e da modificação da técnica, até que ele começa a falar do self em fragmentos dos pacientes, que talvez, no entender do Ferese, estivesse disponível para ser ressuscitados, conforme o Ferese fala no Diário Clínico, com relação ao anjo da guarda e a uma mãe cuidadora, a órfã. Então, o Winnicott intuitivamente acreditava que uma parte preservada do self em fragmentos do paciente estaria disponível para ser ressuscitado por um anjo da guarda ou uma mãe cuidadora, e que estaria ali disponível para que fosse acessado pelo analista. Essa parte adormecida, fragmentada e disponível para que o analista pudesse trabalhar com ela, Ferese chamou de órfã, uma modalidade de existência primitiva em uma condição pré-objetal e pré-subjetiva que se realiza em estados de regressão talássica. A tarefa do analista, então, é poder facilitar a transformação da órfã em instinto de vidas dissociados, no Orfeu, ou, dito de outro modo, de trabalhar no enquadre clínico através da passagem de retraimento à regressão, e daí o processo de restauração e cura do paciente. Então, como diz o Luiz Cláudio, é justamente a partir do que o Winnicott entende em termos de trauma que há uma possibilidade de resgate do verdadeiro self em oposição à progressão traumática. Mais próximo do final da vida,
o Winnicott se refere ao trabalho e ao tributo que o Ferenczi presta ao afirmar que é inteiramente possível que ele tenha tirado de algum lugar do Ferenczi a ideia original da tendência antissocial e, consequentemente, da delinquência como sinal de esperança. É bem provável que a delinquência como sinal de esperança discutida por Winnicott tenha sido aventada pelas transmissões transgeracionais, transplantes estranhos clivados, mitos endopsíquicos ou telegônicos, ou simplesmente o Winnicott tenha tido acesso ao diário clínico a partir de quem estava de posse dele, o nosso missing link original, Michael Balint, e tenha se identificado, então, com o que o Ferenczi chamou de anjo da guarda, a órfã, mas isso é assunto para outro texto, outro trabalho e outra apresentação. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Ótimo. Passar agora a palavra para a Luísa. Muito obrigada, Sérgio. Que linda apresentação. Como se imaginava que seria. Bom, o título do meu trabalho é Ferenczi e Winnicott, a linhagem antipropoustiana. É uma brincadeira, então, com o divã de Procusto. Eu vou para esse campo da técnica. Se vocês lembram, o divã de Procusto é um trabalho do Otávio Manoni, da década de 80, que vai dar o nome para o livro da Joyce McDougall. É um belo trabalho, um trabalho curtinho, em que ele vai usar essa metáfora do Procusto para fazer alusão aos analistas que partem do pressuposto que seus analisandos vão se encaixar e devem se encaixar nas suas referências pessoais e seus estudos, enfim. Agradeço muito o convite, realmente muito feliz, muito bom encontrar algumas pessoas já conhecidas, ótimo conhecer novas pessoas. Obrigada, Daniel. O meu primeiro artigo fazendo aproximações sobre Ferenczi e Winnicott, que foi publicado no livro do Júlio de Mello e da Ana Melgaço, escrito em 94, tinha como título Ferenczi e Winnicott, da inquietação à transicionalidade. E hoje nós estamos nesse clima, nesse espaço de inquietação. Achei uma coincidência bem interessante. Bom, existe nas contribuições de Ferenczi e Winnicott uma base de aproximação acerca das suas concepções sobre o desenvolvimento. O centro das ideias deles, apesar do Ferenczi não ter se dedicado tanto a isso, mas alguns trabalhos do Ferenczi, tal como Thalassa, o desenvolvimento do sentido da realidade e seus estágios, para mim, me parece ser o centro das contribuições técnicas posteriores dele. Envolve os temas, tanto um como o outro, abrange os temas que me parecem que fazem aproximações possíveis entre os dois, a ideia do monismo, do período das introjeções que o Ferenczi propõe, a onipotência alucinatória do Ferenczi, que parece ter uma correspondência bastante direta com a dependência absoluta do Winnicott, trazidas a nós pelo Sérgio, já adiantado nessa linda comunicação. No centro de tudo está a concepção de um bebê que requer que seus cuidadores permaneçam por um tempo dissolvidos no ambiente. Essa é a ideia da onipotência alucinatória do Ferenczi, do período das introjeções, e a ideia da dependência absoluta do Winnicott, o que o Winnicott vai chamar de dependência dupla. O bebê depende de não saber que depende. Eu acho que essa é uma ideia central no pensamento desses dois autores. Enquanto a pequena criança vive a experiência fundamental de criar aquilo que lhe é apresentado. Os cuidadores dissolvidos nesse ambiente, imbuídos de um ritmo de cuidado suficientemente bom, de acordo com as necessidades dessa criança, vão favorecer que essa criança possa guardar em si o sentido de que ela cria aquilo que lhe é apresentado. Essa concepção de como seres humanos recém-chegados ao mundo dirigem-se da onipotência para o sentido da realidade, façam essa caminhada, vai estar presente nas contribuições técnicas desses dois autores. As propostas de inovações técnicas vai estar
marcada pelo reconhecimento da necessidade de que aquele que tem o poder possa se adaptar e se deixar levar pela subjetividade do outro. Ambos consideram a importância de que o bebê e o analisando, em estados mais regressivos, encontrem alguém capaz de desempenhar cuidados, se adaptar ao ambiente, sem exigir reconhecimento. Essas ideias estão muito presentes, né, nas contribuições do Ferenczi, de 1924, essas ideias repassadas para a clínica e para a técnica no texto dele, Perspectivas da Psicanálise. Um texto muito corajoso, fazendo parte ainda da segunda fase da obra dele, surpreendentemente corajoso, crítico, e no final do texto, Ferenczi chega num ponto em que ele vai dizer: eu proponho que a gente pense que a história da psicanálise até aqui, até 1924, seja marcada por uma psicanálise do conhecimento, ou seja, uma psicanálise da tradução, da decodificação, da interpretação da palavra e da autoridade do analista. E ele segue e propõe, então, que a partir de agora a psicanálise possa ter um sentido de experienciado, né? Que seria, então, a psicanálise onde o analista possa se diluir na subjetividade do outro, onde a interpretação deixa de ser instrumento central. E a experiência inaugural vai marcar uma nova percepção, uma nova apreensão de transferência. É muito interessante porque essa dobradinha, digamos assim, entre uma psicanálise do aprendizado ou do conhecimento e uma psicanálise da experiência é justamente a dobradinha do trabalho do Ogden de 2020, sem citar Ferenczi. Me parece que o Ogden não tem um conhecimento, um trânsito pelas ideias do Ferenczi, e o Ogden vai justamente trazer a proposta que a gente possa reconhecer na psicanálise um sentido ontológico ou do conhecimento, usando a mesma palavra, e um sentido do conhecimento, desculpa, da experiência, e um sentido epistemológico do conhecimento, né? No mesmo sentido do conhecimento. Psicanálise ontológica e epistemológica da experiência e do conhecimento. Ogden vai propor isso e vai trazer como os grandes representantes da psicanálise epistemológica, claro, Freud e Melanie Klein, e os dois grandes representantes da psicanálise ontológica ou da experiência, ele vai citar o Winnicott e Bion. Para ilustrar melhor isso, e eu acho que realmente é uma ótima forma de trazer, o Ogden vai assinalar a questão da importância do conteúdo do sonhar, ou do sonho e do brinquedo para Freud e Melanie Klein, né? E o trabalho interpretativo, a importância do trabalho interpretativo para esses dois autores, então, representantes da psicanálise do conhecimento, e a importância para Winnicott e para Bion, e a gente pode incluir Ferenczi, né, do brincar, da experiência do brincar, né? O brincar já é o processo terapêutico em andamento, né? E da experiência do sonhar e não da interpretação do conteúdo do sonho. Aliás, nesse sentido, a interpretação nesse campo, nesse nível de trabalho analítico, ela justamente deixa de ser um instrumento de possibilidades terapêuticas e passa a ser um instrumento que pode estar a serviço do narcisismo do analista. E justamente, ao invés de ampliar a possibilidade de experiência, a interpretação passa a ter um sentido, passa a ser uma ameaça de interrupção da experiência. Essa é a visão do Ferenczi, a visão do Ogden atual, e a gente sabe que também faz parte das contribuições do próprio Winnicott sobre técnica. Nesses termos, então, Ferenczi e Winnicott vão deixar de se ocupar da resistência do paciente e vão passar a se ocupar da resistência do analista. O que é suscitado no interior do analista, essa grande exigência do analista passar por períodos
em que ele não é reconhecido pelo seu paciente e onde a interpretação passa a ser algo não recomendado, ou seja, o analista ocupa um lugar adaptado onde ele não deve se apresentar como um objeto, ou pelo menos tem que refletir quando vale a pena ele se apresentar como um objeto, como um ser pensante, simbólico, capaz de fazer associações interessantes. O recurso da interpretação nessas circunstâncias pode ser uma arma retaliativa, né? São dois pontos, esse é um ponto que tanto Ferenczi como o Winnicott vão tratar. Perigosa, porque pode estar subordinada às paixões e às necessidades inconscientes do analista. Ferenczi assim se refere a esse tema: ser parcimonioso nas interpretações, em geral, nada dizer de supérfluo, é uma das regras mais importantes da psicanálise. Ele vai além e, referindo aos analistas que se excedem corajosamente, ele vai dizer: o fanatismo da interpretação faz parte das doenças de infância do analista. Ele ainda conclui: quando se resolve as resistências do paciente pela análise, chega-se algumas vezes na análise a estágios em que o paciente realiza todo o trabalho de interpretação, quase sozinho ou apenas com uma ajuda mínima. O Winnicott assim se expressa sobre esse tema: se pudermos esperar, o paciente chega ao entendimento de modo criativo e com imensa alegria. E hoje eu desfruto dessa alegria, mais do que costumava desfrutar da sensação de ser arguto. O Winnicott fala mais de uma vez sobre essa questão do analista ser arguto ou ser perspicaz. E ele vai trazer uma frase conhecida mais para o final da obra dele, que é: há muito tempo que abri mão de ser perspicaz. Ou seja, lembrando de novo a relação com a teoria do desenvolvimento desses dois autores, eles vão perceber que alguns estados regressivos de seus pacientes exigem do analista uma sustentação de um lugar onde o analista não é ainda percebido como objeto. E daí a essa exigência, essa forte exigência em relação ao analista, vai fazer o Winnicott desenvolver as ideias sobre a necessidade de sobrevivência do analista. O Ferenczi vai citar a ideia do João Teimoso, Ele vai, no Elasticidade da Técnica, ele vai fazer o comentário que em alguns momentos o analista ocupa o lugar do João Teimoso. Me parece que tem uma correlação bastante direta com a ideia que passa a ser importantíssima na obra do Winnicott, da importância da sobrevivência do analista. Falando de interpretação, o Winnicott tem uma observação muito interessante, que ele vai dizer que um dos motivos para ele interpretar é dar a oportunidade do paciente corrigi-lo. Olha que outro lugar que a interpretação passa a ocupar. É uma oportunidade para o paciente corrigi-lo. E se vocês lembrarem, no Elasticidade da Técnica, o Ferenczi fala algo parecido, quando ele vai dizer que a interpretação passa a ser uma proposição, e ele brinca dizendo que seria ótimo se toda a interpretação fosse acompanhada da anotação salvo erro. Os dois autores, no entanto, sabiam que há forte oposição a esse tipo de orientação. Sobre isso, o autor britânico reflete: os analistas gostam de exercer as suas habilidades e têm muito que podem dizer a respeito de qualquer coisa que apareça. O Winnicott, assim, apresenta suas preocupações com certas posturas interpretativas. O analista pode parecer muito esperto e o paciente pode expressar admiração, mas, no final, a interpretação correta é um trauma que o paciente tem que rejeitar porque não é sua. Numa carta a Melanie Klein, o Winnicott vai criticar a apresentação de um caso clínico feita na noite anterior na Sociedade Britânica, apresentado por um outro colega. E ele faz a famosa observação do Winnicott: a sensação foi de que, se ele estivesse cultivando um narciso,
pensaria estar fazendo um narciso a partir de um bulbo e não capacitando o bulbo a se desenvolver num narciso através de tratos satisfatórios. É de grande ajuda a ideia que o Winnicott traz quando propõe uma transferência que inclua o reconhecimento da extrema dependência humana. E assim ele se refere à transferência no texto Variedades Clínicas da Transferência. Ele vai fazer a observação de que, na medida em que se inclua a proposição dele de dependência absoluta, e automaticamente se repensa a questão da transferência. Ele vai fazer uma observação muito importante que, para mim, teve um enlace grande com as ideias do Ferenczi. O Winnicott vai dizer: a transferência clássica é o passado que se presentifica. A transferência, supondo baseada na dependência, na inclusão da dependência absoluta, é o presente que vai para o passado. Com isso, o Winnicott está nos apontando o sentido inaugural da transferência. Dessa transferência que eu chamo de transferência silenciosa, dessa transferência que acontece no nível de trabalho analítico experiencial. O Balit também vai trazer essa questão dos dois níveis de trabalho analítico. O nível da falha básica, que seria o experiencial, e o nível edípico, que seria o nível, então, em que a interpretação tem um papel importante no processo terapêutico. Nesse momento, a interpretação, então, não caberia, a interpretação interromperia a transferência. Duas observações dos autores que eu acho muito interessante nesse sentido, da sustentação da transferência silenciosa. O Ferenczi diz em algum momento: no início, tudo que é estranho é hostil. No início de tudo, na onipotência alucinatória, nos primeiros tempos de um bebê, tudo que é estranho é hostil. O Winnicott vai dizer: inicialmente, a comunicação só é ruidosa quando fracassa. Temos exemplos de vinhetas clínicas onde Ferenczi e Winnicott aludem a um trabalho transferencial não interpretativo, a sustentação de uma transferência silenciosa. O Ferenczi, em análise de crianças com adultos, ele vai fazer aquele famoso relato dele do paciente adulto num estado regressivo que enlaça o pescoço do Ferenczi e diz: vovô, acho que vou ter um bebê. Situação a que o Ferenczi responde: é mesmo? O que lhe faz pensar isso? Esse é um exemplo de uma sustentação de uma transferência, a observação que o Ferenczi sente, e ele sente e observa que ele precisa ficar diluído nesse espaço de onipotência do paciente. De dentro desse espaço de onipotência existe a possibilidade terapêutica. Fora desse espaço seria uma interrupção abrupta justamente da transferência e da possibilidade criativa. O Winnicott tem um famoso exemplo do paciente... ele diz para Margaret Little, por exemplo: eu realmente odeio a sua mãe, Outro exemplo de um trabalho dentro da transferência. E ele tem o famoso caso em que ele diz para o analisando: estou ouvindo uma moça. A partir da fala do analisando, o Winnicott diz isso: estou ouvindo uma moça. Sei perfeitamente que você é um homem, mas estou ouvindo e falando com uma moça. O paciente com um histórico de sobreadaptação, de falso self, de submissão, responde para o Winnicott algo no sentido da submissão, como quem diz: você tem razão, eu sou muito esquisito. O analista responde: sou eu que vejo a moça e ouço uma moça falar, quando, na realidade, em meu divã, acha-se um homem. E o Winnicott completa: o louco sou eu. O Winnicott segue: não tive que elaborar esse ponto porque a chave era aquela. O paciente disse que agora se sentia são em um ambiente louco. O reconhecimento do fracasso ambiental que favorece a possibilidade da integridade do eu. 3 minutos, Luísa. 3 minutos?
Tá certo. Bom, muito conhecido o exemplo da gradiva de Jensen, né, que Freud vai fazer recortes e reflexões sobre essa história escrita por Jensen, e as passagens, então, existem passagens ali que fica muito possível, muito interessante que a gente pense como uma metáfora de um processo analítico. Falando rapidamente, para quem lembra do texto, a gradiva, né, gradiva, que tem um sentido de avanço, de caminhada, de transição. A gradiva se chama Zoe, na verdade, que significa vida. Ela encontra o seu amigo de infância, Norbert, em Pompeia, e ele está incapacitado de reconhecê-la como um objeto e como alguém da sua história pessoal. A Zoe percebe que naquele momento ela precisa ser incorporada, integrada, se deixar diluir no delírio do Norbert para ter alguma chance de trazer ele de volta à vida. Norbert, então, sentindo uma certa familiaridade com ela, mas não sabendo, não tendo a rememoração da presença dela, ele levanta uma hipótese de que ela seja o fantasma da própria gradiva. O transcurso do reencontro deles se passa em situações em que Zoe se adapta ao delírio de Norbert. Marca com ele, ele propõe a ela ao meio-dia, sob o sol de Pompeia, no mesmo lugar, e ela volta para o mesmo lugar, aceitando ser reconhecida como gradiva. Um exemplo, então, de uma sustentação, de uma transferência silenciosa e a percepção de que a interpretação teria um sentido traumático. Só para fechar, o personagem da mitologia Procusto, utilizado como metáfora por Manoni para expressar a incapacidade do analista de se adaptar e a consequente exigência que seu paciente se adapte. A partir disso, a gente pode pensar que Ferenczi e Winnicott, cada um ao seu tempo, propagaram uma tradição de antiprocustianos, ou seja, analistas que oferecem um divã a seus analisandos e não analisandos ao seu divã. Muito obrigada. Foram apresentações muito boas. Aqui, pelo visto, o chat gostou também, pessoal bastante elogioso aí nas falas. Gostaria de agradecer então, a comissão organizadora, especialmente Eugênio, Gilberto e Bartolomeu, pela ajuda aqui e também nos bastidores. Queria agradecer a todos vocês que estiveram presentes e uma boa tarde a todo mundo.